aí, meu aluno, vamos voltar para o nosso trabalho. Vamos embora, disposição, foco na missão, porque nossa caminhada é longa, mas tem de valer a pena. Vamos relembrar as características? As orações reduzidas têm as seguintes características. Apresentam o verbo numa das formas nominais, gerúndio, particípio, infinitivo, nunca são iniciadas por conjunções, no caso das subordinadas substantivas e subordinadas adverbiais, nem por pronomes relativos, no caso das adjetivas. Preciso memorizar? Se precisa, hein? As orações reduzidas, normalmente, podem ser reescritas, quero dizer, desenvolvidas, e aí com esses conectivos, porque é uma forma de eu parafrasear. Eu saio de uma reduzida e busco a sua desenvolvida. Quando eu busco a desenvolvida, eu tenho de apresentar conectivo e flexionar o verbo. Podem ser iniciadas por preposição ou locução prepositiva, já tinha dito isso antes. São recursos de coesão, mas esses podem. Exemplos. Sair da religião sem ser incomodado. Sair da religião sem ser incomodado. Você concorda que ser está no infinitivo? Você concorda que esse sem não é conjunção nem pronome relativo? Então preste atenção. Sair da religião, é a nossa oração principal. Sair da religião sem que. Então, eu já sei que por não haver conectivo e eu observar um verbo no infinitivo, esse exemplo de subordinação, sem ser incomodado, é uma oração reduzida. Professora, como desenvolver essa oração? Para você desenvolver uma reduzida, primeiro, você tem de introduzir o conector. Segundo, você tem de conjugar o verbo. E surge este texto. Saí da religião sem que me incomodassem. Agora, você observou? A principal continua a mesma, porque a reduzida nunca ocorrerá na principal. Essa estrutura parafrástica só pode acontecer na subordinação. Então, sair da religião sem que me incomodassem. Agora, apareceu o que é elemento coesivo, incomodassem foi flexionado. E aí, Cláudia, meu aluno, esse é um exemplo de subordinação desenvolvida. É bom você olhar, mas olhe bem, porque são reescrituras, assunto muito cobrado nas provas. Vamos para mais um exemplo, porque eu quero você seguro nessa matéria. Agindo Deus, quem pode impedi-lo? Você concorda que se Deus está agindo, ninguém pode? E aí, professora, quem pode impedi-lo? Lá existe comando verbal e é lá que está a oração principal. Agindo Deus, eu já sei que é a minha subordinada. Primeiro, não foi inaugurada por conectivo, mas trouxe um verbo no gerúndio. Oração principal não trará verbo no gerúndio. Esse gerúndio só poderá acontecer na subordinação. E aí o que você concluiu? Concluí que agindo Deus é uma oração subordinada reduzida de gerúndio. E concluiu bem. Mas eu pergunto, posso desenvolver uma oração reduzida? Posso. E o que eu tenho de fazer, professora, para desenvolver essa oração? Primeiro, introduzir conectivo. Segundo, retirar o verbo da forma nominal. Entregar a esse verbo liberdade para flexionar-se. E aí surge esse novo texto. Se Deus age, quem pode impedi-lo? Observe a oração subordinada. Agora, ela foi introduzida pela conjunção. E o verbo age já apareceu desenvolvido. Quem pode impedi-lo? Se Deus age. Já que Deus age,
ninguém pode impedir. Beleza? Vamos para mais um texto. Terminada a prova, fomos ao restaurante. Oração principal está deslocada. Essa, que deveria sempre inaugurar o período, apareceu depois da subordinada. Cláudia, como você descobriu isto? Meu aluno, fomos ao restaurante. Essa mensagem não foi inaugurada nem por conectivo, mas traz o verbo flexionado. Agora, olha a outra oração. Terminada a prova. Você percebeu que terminada está no particípio? Só por essa observação, você não teria coragem de falar que a primeira oração é principal, né? A principal sempre trará o seu verbo flexionado. Então, agora, nós estamos com uma oração subordinada reduzida de particípio. Pergunto, posso desenvolver essa oração? Sempre poderá. Só que você terá de lembrar que para desenvolver uma oração reduzida, nós precisamos entregar a essa oração um conectivo e mais, a carta de alforria do verbo. Ele deverá ficar livre para sofrer flexão. Então, sua reescritura. Quando terminou a prova, fomos ao restaurante. Quando terminou a prova, é a oração desenvolvida. Prove. O quando é uma conjunção adverbial temporal. Terminou está flexionado. Então, quando terminou a prova, é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de... Não, agora vai estar desenvolvida. Desenvolvida. Oração subordinada adverbial temporal. A reduzida está em cima. Terminada a prova, olha o nome completo. Terminada a prova é uma oração subordinada adverbial temporal. Agora você completa com umas duas palavrinhas. Reduzida de particípio. O trem fica longo, até assusta, mas não é difícil. Todas as orações reduzidas, elas vão obrigar o quê? Primeiro que o aluno faça o que ele já aprendeu, classificar a desenvolvida. E aí, quando ela for transformada em reduzida, essa classificação não muda, continua. Só que você vai olhar para a forma nominal do verbo e acrescentar reduzida de infinitivo no primeiro exemplo, reduzida de gerúndio no segundo exemplo e reduzida de particípio no terceiro exemplo. Você prestou atenção, meu aluno? Você prestou atenção na utilidade de uma reduzida? A reduzida é mais uma estrutura que você poderá usar para imprimir qualidade no seu texto. Na verdade, nós estamos falando de técnicas de reescrituras. Nós estamos falando de técnicas de paráfrase, onde nós mudamos as estruturas, mas não comprometemos o campo semântico. Fiz-me clara? A paz reina? Tudo azul aí no seu mundo? O que não vale? Aula acontecer e meu aluno não entender. Viagem dada, viagem compensada. Eu preciso que você tenha um juízo de valor bem rigoroso no que tange a entendi, não entendi e atitude. Se você entendeu, o mérito é seu. Cláudia, eu não entendi. Pause a aula e torne a ouvir. Se não for suficiente, você sabe a direção a tomar. É a direção da gramática. Vá ao encontro da gramática, se possível mais de uma, e faça um estudo comparativo. O que não pode, meu aluno? Não pode mais haver perda de tempo. Eu acho que é uma outra chamada muito acionada por mim. Tempo é produto escasso, não renovável. Não se perde tempo. Tempo é vida. Legal? Vamos avançar? O que mais, professora? É bom dizer que algumas orações reduzidas, adverbiais, quando desenvolvidas, podem apresentar mais de uma análise semântica. E esse capítulo é belíssimo, é maravilhoso, porque
Estudo de orações já é um estudo especial. Se você pensa que estudar orações é decorar, você já está fadado ao fracasso. Estudo de orações é um convite a interpretar. E a melhor classificação para provar isto é o pacote das orações subordinadas adverbiais. Essas são semânticas pura, porque elas anunciam circunstâncias, e circunstâncias não se decoram, se interpretam. Então, há momentos que essa reduzida adverbial, quando desenvolvida, faz com que o candidato pare. Uai, é causa ou tempo? E, por favor, não exclua nenhuma nem outra, porque é muito frequente esse dualismo, essa pluralidade. Observe. Resolvido o problema, todos confraternizaram. Oração principal fora de lugar oficial. A oração principal, que deveria estar inaugurando o período, ela sofreu deslocamento. Mas tudo bem, porque isso pode. Todos confraternizaram, oração principal. Mas, Cláudia, resolvido o problema, essa oração está reduzida, não está? Claro que sim. Não foi inaugurada por conectivo e olha o verbo. Resolvido está no particípio, está na forma nominal. Mas essa oração reduzida pode ser desenvolvida? Pode. Claro que pode. Mas e aí? Quando você desenvolve, a classificação será para causa ou para tempo? Você concorda que as duas circunstâncias podem? Todos confraternizaram porque o problema foi resolvido. Então, a causa da confraternização foi ter conseguido resolver o problema. Coerente ou não é coerente? É, Cláudia, é coerente. Meu aluno, se é coerente, está valendo. Contra a lógica, só uma outra lógica. Mas vamos para uma outra leitura? Todos confraternizaram quando o problema foi resolvido. Então, enquanto o problema não foi resolvido, não houve festa, mas no momento que se resolveu o problema, começou a confraternização. Então, meu aluno, ao desenvolver, você poderá sim defender classificação causal ou temporal. Orações reduzidas de infinitivo. Professora, todas as orações podem serem reduzidas de infinitivo? Preste atenção. Substantivas, adverbiais e adjetivas apresentam representantes oracionais reduzidos de infinitivo. Isso quer dizer que nos 3 pacotes das subordinações há possibilidade, sim, de orações reduzidas de infinitivo. Vamos para o pacote agora isolado. Subordinação substantiva. É preciso trabalhar muito. É preciso isto. Trabalhar muito. É preciso é a nossa oração principal. Trabalhar muito é a nossa oração subordinada, substantiva, subjetiva. Cláudia, por que subjetiva? Preste atenção na estrutura da principal. Há um verbo de ligação e um predicativo. É preciso. Cadê, meu aluno, o termo essencial? O sujeito. Não há, professora. Dentro da principal não há. Então, a principal não vai buscar, ela vai reclamar a presença desse Todo-Poderoso. E a pergunta é, o que é preciso? Isto, trabalhar muito. Aí você observa que esse sujeito que apareceu em forma de oração, ele traz o seu verbo no infinitivo, logo a oração subordinada, substantiva, subjetiva, está reduzida de infinitivo. Que trem, professor, isso apavora. Meu aluno, apavorar pode impressionar, mas que é fácil é.
Você fala. Você pode impressionar quem não conhece a matéria, mas quem conhece, observa a lógica em tudo. Por que oração? Porque é verbo. Por que subordinada? Porque é a principal. Por que substantiva? Porque funciona como uma função substantiva. Eu consegui trocar pelo isto. Por que subjetiva? Porque dentro da principal não há sujeito. E o papel da subordinada é sempre completar a principal. Legal. Por que reduzida? Porque o verbo está na sua forma nominal. E por que de infinitivo? Porque a forma nominal é infinitivo. Fácil assim. Então é longo, mas não é difícil. Ok, professora, mas agora eu quero desenvolver. Posso? Claro que sim. Não convém resolver a questão agora. Mais um exemplo de oração reduzida. Posso desenvolver todas, meus alunos. Todas as reduzidas podem ser desenvolvidas. Não convém é a nossa oração principal. Não convém isto. Resolver a questão agora é a nossa oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Essa oração desempenha o papel de sujeito, função sintática, sujeito, e o equivalente, subjetiva. Ficou claro? Então, a subjetiva pode ser reduzida de infinitivo? Pode. Próximo exemplo. Os adversários o acusaram de fazer coisas erradas. Qual é a oração principal? Os adversários o acusaram. Os adversários o acusaram? Professora, quem acusa, acusa alguém de algo. Ótimo, meu aluno, você acabou de provar uma incompletude naquela oração principal. Essa oração principal apresenta sujeito? Sim. Quem acusou? Os adversários. Se há sujeito dentro da principal, a subordinada, substantiva, poderá ser subjetiva? Não. 10. Continue. Os adversários acusaram. Mas acusaram quem? Ele. Então, o ele está em forma de pronome oblíquo o e representa o objeto direto. Agora, quem acusa, acusa alguém de alguma coisa. Se esse verbo está bitransitivo, ele exige dois complementos. Um objeto direto, outro objeto indireto. E a última pergunta, você encontrou dentro da oração principal o OI, o objeto indireto? Não, porque este está em função oracional. Ele chega para completar a bitransitividade do verbo, mas ele chega em forma de oração. E lá está. De fazer coisas erradas é a minha oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Só que ela está reduzida. Olha lá, fazer terminou pelo R. Se terminou pelo R, fazer está reduzido de infinitivo. Você percebeu? A palavra de não é conjunção. A palavra de também não é pronome relativo. A palavra de é preposição. Oração reduzida pode ser inaugurada por conectivo, professora? Preposição pode. Locução prepositiva pode também. Próximo exemplo. Por que não aconselha seu filho a largar aquele trabalho? Por que não aconselha seu filho? É a nossa oração principal. Mas você concorda que quem aconselha, aconselha alguém a alguma coisa? Você observou que seu filho é o objeto direto do verbo bitransitivo aconselhar? Mais uma vez, cadê o objeto indireto para dar sentido pleno a esse bitransitivo? Está lá do outro lado, em forma de oração, alargar aquele trabalho. É a minha oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta.
Mas ela está desenvolvida, Cláudia? Não. Ela está justaposta, Cláudia? Também não. Não está desenvolvida porque não foi introduzida por conjunção e traz o seu verbo no infinitivo. Não está justaposta porque traz o verbo no infinitivo. Qual é a estrutura que dispensa conectivo, conjunção e pronome relativo, mas traz o verbo na forma nominal? Só pode ser reduzida de infinitivo. Girou bem? Você observou? As subjetivas e as objetivas indiretas, elas podem sim aparecerem reduzidas de infinitivo, mas não parou aí não. Olha o próximo pacote. A melhor política é ser honesto. A melhor política é a nossa oração principal. Sujeito mais verbo de ligação, reclamando a presença de um predicativo. É só você olhar para a estrutura da principal. A melhor política é. O que é? A melhor política, que é sujeito. O é o verbo de ligação ser. E nós já sabemos que depois de verbo de ligação, a função sintática que aparece é predicativo. Só que esse predicativo vem acompanhado por um verbo no infinitivo. Qual é o nome completo dessa oração? Oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. A novidade está só em falar reduzida de alguma coisa. Se o verbo estiver no infinitivo, reduzida de infinitivo. Se o verbo estiver no gerúndio, reduzida de gerúndio. E se o verbo estiver no particípio, reduzida de particípio. Logo, olhou, acertou. Mais um exemplo. O mais honesto seria tu lhe pedires perdão. Oração principal, o mais honesto seria. Você já observou que há um sujeito e o verbo de ligação ser. Isso quer dizer que a oração seguinte tem de ser predicativo oracional. E essa oração subordinada, substantiva, predicativa está reduzida de infinitivo. Para tudo agora. Olha a pergunta do meu aluno. Cláudia, pedires não terminou pelo R. Não está no infinitivo. Está sim. Da mesma forma que existe um particípio regular e um particípio irregular, e há motivo para haver essa diferença, também existe um infinitivo pessoal e um infinitivo impessoal. Olha o nome. Se o infinitivo é impessoal, é porque ele nega a pessoa. É o próprio nome do verbo. Esse sim, obrigatoriamente tem de terminar pelo R. Cantar, viajar, estudar, trabalhar. Mas existe um outro infinitivo chamado de infinitivo pessoal. Você percebeu? Se ele é pessoal é porque ele vai apresentar pessoa. E é aí que você tem de redobrar as atenções. Ficou claro isso? Como dominar essa matéria? Estudando o verbo. Lá em morfologia, no CPF Morfologia, a aula de verbo ela é dividida em 2 encontros. E não uma aula só como no comum. E por que será que a Cláudia estruturou o ensino de verbo em 2 encontros? Exatamente para falar tudo de relevante sobre essa poderosa classe gramatical. Lá nós estudaremos, inclusive, essas formas nominais, essas variáveis, infinitivo pessoal, infinitivo impessoal, particípio regular, particípio irregular. Veremos, inclusive, em qual momento da vida essas formas deverão ser acionadas corretamente. Mas não para aí. Existe uma outra substantiva que também pode ser reduzida de infinitivo, a completiva nominal. Uma parte do povo é capaz, é a nossa oração principal. Só que capaz é nome, é um nome transitivo. Porque se alguém é capaz de algo. Lá vem a oração que vai dar sentido não ao verbo, mas ao nome.
E o que completa nome com preposição só pode ser complemento nominal. Se esse complemento nominal vem apoiado em um verbo, ele é um complemento nominal oracional. Ok, Cláudia, mas qual é o nome completo da oração subordinada? Oração subordinada, substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo. Essa oração foi inaugurada por preposição e traz o verbo no infinitivo. Próximo exemplo. Este é um livro difícil de ler. Este é um livro, oração principal. Por quê, Cláudia? Difícil, meu aluno, é adjetivo, mas é um adjetivo transitivo, não é um adjetivo intransitivo. Esse pede complementação, porque se um livro é difícil de algo, de alguma coisa, e é difícil de ler. E agora você acabou de encontrar o complemento deste nome difícil. Só que esse complemento vem em forma de oração. Como? Olha o verbo ler. Só que o ler está no infinitivo. Qual é o nome da oração que apresenta verbo na forma nominal? Oração subordinada, substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo. Meu aluno, eu tenho certeza que à altura do campeonato você já entendeu o mecanismo. Você já entendeu que tudo que você aprendeu, meu Deus do céu, está valendo. A matéria, sob o olhar das reduzidas, chega só para adicionar 2 vocábulos à classificação que você já domina. Se você já sabe identificar uma oração subordinada, substantiva, predicativa, com essa nova matéria, basta você acrescentar reduzida de... Beleza? Então essa parte não é complexa, é o nosso fechamento. Nós estamos concluindo o módulo CPF Sintaxe. E nesta última aula, nós estamos nos despedindo com as reduzidas, que não poderia ter realmente acontecido esse momento antes das desenvolvidas. Vamos continuar? A positiva também pode ser reduzida de infinitivo? Pode, claro que pode. A positiva também. Temos uma missão: criar os filhos. Oração principal, temos uma missão. É lá que está o verbo flexionado, não foi inaugurado por conectivo, mas temos uma missão. A missão é esta: criar os filhos, que é a minha oração subordinada, substantiva, apositiva. Desenvolvida? Não. Reduzida de infinitivo. Só te falta uma coisa para o sucesso. 2 pontos. Seres mais positivo. Então, a primeira oração, eu já sei que é desenvolvida no verbo. Isso quer dizer que ela é a nossa oração principal. Só te falta uma coisa para o sucesso. Que coisa é essa, professora? Seres mais positivo. Começar a falar todos os dias: eu vou passar, eu vou passar. Passarei e vou ocupar o meu cargo. Essa oração que explicou a anterior, que explicou um termo da anterior, funciona como oração subordinada, substantiva, apositiva. Mas ela está desenvolvida? Não. Ela está justaposta? Não. Ela está reduzida. Como provar isto? Professora, não há conectivo inaugurando e mais. Olha o verbo seres está naquele outro tipo de infinitivo, aquele que quer criar cilada, né? O infinitivo pessoal. Isso, meu aluno, basta ser infinitivo para a oração já estar reduzida. Reinando a paz? Tudo em paz? Ok. Acabou. Reduzida de substantivo. Agora nós falaremos das reduzidas adjetivas. Mas antes de começar esse novo bloco, nada mais justo do tempo ser acionado. O seu tempo. Vamos dar uma pausa. Você fará uma retrospectiva
das reduzidas de infinitivo do pacote das substantivas. Revise, domine e volte, porque agora trabalharemos infinitivo nas orações adjetivas. Até daqui a pouco.